Vou começar por um episódio que tem 20 anos, está agora a completar 20 anos. Aconteceu quando nós cobríamos a guerra do Iraque. Estávamos a chegar a Bagdá, uma coluna de jornalistas que eu tinha formado e que íamos a fugir dos americanos para tentarmos entrar em Bagdá, quando, à entrada da capital iraquiana, nos deparamos com uma cena trágica, macabra. Mais de 60 pessoas tinham sido mortas por militares americanos à entrada de Bagdá. E porquê? Porque, mesmo que seja o braço do nosso pior inimigo, se nos estivermos a afogar, será a ele que nos vamos agarrar. E nos combates, uma coluna de civis, em viaturas civis, tentaram passar para o lado dos americanos, para o lado do exército mais forte, para o lado de onde estavam a disparar, porque eles estavam do lado de onde estavam a cair as bombas e os disparos dos americanos. Pois essa coluna civil, quando se depara com uma coluna militar americana, o primeiro soldado, um jovem de 22 anos da Califórnia, faz isto. Talvez alguns de vocês saibam o que isto significa. Sinalética militar é parar, pois tratava-se de civis, de pessoas que estão longe de conhecer a sinalética militar. Bastava que nessa altura tivessem feito isto, que é como se faz no Iraque para parar, para esperar. Pois eles não pararam e os americanos traçaram mais de 60 pessoas. Alegaram que eram milícias Fidain, as milícias do filho do Saddam, e por isso tinham disparado sobre essa coluna militar. Não era verdade. Era pura mentira. E nós comprovámos que era mentira. Se tiverem curiosidade, podem ir ao meu blog, chamado cheiroapólvora.blogs.sapo.pt, onde estão as imagens, onde está o relato e aquilo que eu verti para o meu blog, que eu utilizava na altura, agora está mais ou menos parado, mas que eu usava muito quando andava nas guerras, onde eu vertia aquilo que não ia nas minhas reportagens. Muito daquilo que eu sentia pessoalmente enquanto jornalista, enquanto ser humano. Pois eu estava ali a fazer a reportagem com os familiares daquelas pessoas, a chorar. Um drama que não tem capacidade de ser transmitido por palavras. E eu estava a chorar. Eu fiz aquela reportagem a chorar. Ainda hoje me arrepio. Passaram 20 anos. E eu fiz aquela reportagem a chorar. Eram corpos de homens, mulheres, crianças, bebés. Ali, debaixo dos meus pés. Como acham vocês que saiu aquela reportagem? Uma reportagem fria, preto e branco, sem qualquer emoção? Não. Saiu uma reportagem que acabou por refletir também aquilo que eu sentia. E não vale a pena nós mascararmos a realidade. Nós somos seres humanos e vertemos muito nas nossas reportagens aquilo que nós sentimos. Ora, se como eu dizia há pouco, o jornalismo é altamente subjetivo, só é objetivo enquanto princípio de honestidade, aqui tem que ter uma honestidade na forma como nós vertemos esses estados emocionais. É difícil. Não há regra. Não há uma minuta. Não há uma forma de catalogar. É como nós a sentimos. É como nós escrevemos. É como nós selecionamos as imagens. E esse massacre ficou documentado. Nas guerras há massacres. Não há bons e não há maus. Há pelo menos duas partes que estão em confronto. Por isso, também não escondo que no Planalto Central, em Angola, quando tinha os campos de refugiados onde 800 mil pessoas mais não faziam do que esperar pela morte. Eram esqueletos andantes, em que uma mãe carregava um bebê no colo, não tinha dinheiro, não tinha leite para amamentar o bebê. E sim, eu fiz uma reportagem com essa mãe, com esse bebê, que simbolizava aquele drama, aquela tragédia, e no final mandei comprar leite. Salvou a criança, poderá ter evitado a sua morte durante dias. Mas é impossível nós conseguirmos mudar, seja o que for, a não ser por aquilo que nós
transmitimos, emitimos. E temos muitos estados emocionais. E agora vocês podem perguntar, e então onde está a ética? Então não deves ser isento? Não deves ser imparcial? Não deves dar os factos nus e crus? É impossível. Fazer uma conferência de imprensa, podemos fazê-lo. Fazer uma cobertura de um congresso político, podemos fazê-lo. Numa guerra, com um drama humanitário imenso à nossa volta, quem é que se consegue abstrair? Quem é que consegue deixar de lado as suas emoções? Impossível. Mas também há muitas formas de enganar, muitas formas de mentir e de empolar e de contar muito mais do que aquilo que na verdade nós estamos a ver. Na guerra da ex-Jugoslávia, houve jornalistas que pagaram aos soldados para disparar enquanto eles estavam a gravar os seus vídeos, enquanto eles estavam a falar. Houve situações encenadas em guerras africanas. Houve jornalistas que mentiram. Podemos mentir, podemos enganar quem está do outro lado do ecrã, mas não conseguimos enganar quem está nas nossas redações. Porque, por vezes, as nossas imagens entram em confronto e em choque com as imagens que chegam também dos outros jornalistas, das outras agências. Ou tantas outras vezes até acabam por usá-las. E, na verdade, alguns jornalistas, em situações diversas, nem saíram dos hotéis. Gravaram um vivo à porta do hotel e usaram as imagens das agências. Mesmo que assim o seja, porque acontece, porque é impossível nós estarmos sempre lá, mas devemos tentar ir lá. Agora é verdade, vamos para lá de onde todas as outras pessoas tentam fugir. Podemos ir e podemos não voltar. Mas se formos, também devemos voltar para contar a história. De nada nos serve ficar com a reportagem debaixo do braço, antigamente era uma cassete, agora é um disco, ou fica na nuvem. De nada, ou muito pouco serve nós irmos lá, testemunharmos e não contarmos. Mas essa verdade é incómoda, pois é. E por isso é que muitas das vezes também morremos, somos expulsos, agredidos, presos, humilhados e tantas outras coisas que acabam por acontecer a quem lá vai. É mais fácil ficar no hotel, é verdade. Mas em televisão, se não houver imagem, dificilmente contamos a história. Por isso temos que ir lá. Temos que ir onde as coisas acontecem. E cada vez mais a tecnologia está a afastar-nos da linha da frente. Da mesma forma que o jornalismo em geral, antigamente há um jingle de uma rádio em Portugal, que é a TSF, que diz: vamos até ao fim da rua, vamos até ao fim do mundo. Agora o jornalista já não vai ao fim da rua buscar a notícia. Muitas vezes fica sentado na redação à espera que as agências, os gabinetes, as relações públicas e outras fontes lhes tragam as imagens, as matérias, a informação. E muitas vezes estamos transformados em ratos de redação. Mas depois, se não fomos ao fim da rua buscar a notícia, também não vamos ao fim do mundo contar o que está a acontecer. Porque de lá vêm as imagens dos drones, vêm as imagens dos soldados com as suas GoPro na cabeça e, mais uma vez, nós estamos a prestar um serviço noticioso enviesado. Estamos a contar ao mundo apenas uma parte. Mas se alguém nos mandou essa imagem, é porque também tinha interesse em que ela fosse difundida. Por isso, tantas vezes nós olhamos para as coisas pelo ângulo da imagem de que alguém assim quis que fosse e que nos fez chegar essa mesma imagem. Por isso, é muito fácil enganar em guerra. É muito fácil enganar em situações dramáticas. Onde é que deve estar o filtro? Na nossa consciência, na nossa ética, na nossa deontologia, nessa objetividade da honestidade.